Hoje é o segundo dia do meu ciclo, agora são 10 horas da manhã e eu estava usando desde ontem o Easy Comfort S. Esse S significa small, que é pequeno, esse é o tamanho pequeno, eles têm um tamanho que é maior. Eu tirei ele agorinha mesmo e coloquei o Corui normal. Meu fluxo tá super leve de novo esse mês. Eu não tô sabendo lidar com esse fluxo leve. Eu tive fluxo intenso a minha vida inteira. Desde sempre. Nunca na minha vida eu tive um fluxo assim, leve, um fluxo natural, leve. E essa é a primeira vez, desde que eu voltei do hospital. Se você não sabe, eu tive Covid, eu tenho asma, eu fiquei internada. Enfim, fiquei muito doente. E eu voltei, eu saí do hospital... Eu acho que já vai fazer um mês, por aí. E esse é o meu segundo ciclo depois que eu saí do hospital. Logo depois que eu saí do hospital, na primeira semana, eu tive o meu primeiro ciclo pós-Covid. Tem vídeo aqui no canal já falando sobre como ele foi. E uma das características desse ciclo foi... Desse primeiro ciclo foi um ciclo muito longo, de 30 dias, o ciclo anterior. E quando ele começou, o fluxo veio muito leve, mais leve do que... geralmente, e eu pensei que de repente poderia ter sido porque eu fiz vários exames de sangue num período muito curto de tempo, e de repente, sei lá, eu tomei vários remédios e o organismo muda, né? E aí esse mês eu pensei, de repente vai voltar ao normal. Bom, esse mês o ciclo foi super curto, se eu não me engano foram 23 ou 24 dias só. Eu não tenho certeza, mas foi um pouquinho menos de 25 dias. E geralmente eu tava com um ciclo bem regular de cerca de 26 dias. Então o anterior foi 30 dias, foi muito longo. E esse foi muito curto. O que significa que, como eu imaginava, a doença, a internação, os remédios e tudo desregularam meu ciclo menstrual. Eu já imaginava isso mesmo. Vamos ver como é que vai ser agora, daqui pra frente. Ontem aconteceram dois eventos muito interessantes. Na verdade, um foi ontem e um foi hoje, agora um pouco mais cedo. Há 2 semanas atrás, voltei a fazer atividades físicas dentro de casa, né? Eu não posso frequentar academias ou aula de dança, nem nada disso, com outras pessoas, porque é um ambiente extremamente contaminado. E como a gente já viu, eu não posso. Então eu estou fazendo atividade física em casa. E há 2 semanas atrás eu voltei a fazer. E essa semana eu comecei a fazer... Eu estou, aumentando a intensidade dos exercícios gradualmente. E essa semana eu comecei a fazer exercícios mais pesados. E ontem, pela primeira vez, eu acho, eu fiz com o Easy Comfort. E aconteceu uma coisa bem estranha, na verdade. Como eu disse, meu fluxo está bem leve. No mês passado, eu usei no primeiro dia o Enciclotin. E nesse mês eu estou usando o Easy Comfort S. O Easy Comfort S é um coletor maior, que tem bem mais capacidade que o Enciclotin. Mas o fluxo que eu tô, o Enciclotin seguraria. Eu estou com fluxo suficientemente leve para um Enciclotin, por exemplo, segurar. Então, para esse coletor, o fluxo é super leve. Ele aguenta muito mais do que isso. Mas o que acontece? Ele é um coletor bem molinho. Então, pela primeira vez, eu acho... Pelo menos eu não me lembro de ter feito antes. Eu fiz alguns exercícios de abdominal mais pesados com ele. E eu, no meio dos exercícios, eu senti... Parecia que ele tinha soltado o vácuo. Ele não tinha soltado o vácuo, depois eu verifiquei. Mas eu senti alguma coisa, tipo um plop. Talvez o corpo dele tenha amassado e voltado, assim, alguma coisa aconteceu. E aí eu continuei fazendo, não vazou. E aí eu continuei fazendo, e no final de todos os exercícios, eu senti o vácuo sair. O vácuo soltou depois de um tempo. Então, primeiro eu senti esse plop, e depois eu senti realmente o vácuo saindo, tanto que eu até escutei o barulho. Não é sempre que a gente escuta o barulho do vácuo, mas eu até escutei o barulho dessa vez, o vácuo saindo. E... Só que, mesmo sem o vácuo, como eu tava com fluxo leve, eu pensei, daqui 5 minutos, daqui a pouco eu vou no banheiro tomar banho mesmo,
eu vou terminar aqui. Eu tava quase terminando os exercícios. Eu falei assim, eu vou terminar aqui, se sujar alguma coisa, sujou, eu já vou tomar banho mesmo. Ok. E aí eu continuei e eu fiquei uns bons... mais de 5 minutos, que uns 10 minutos para ir tomar banho, para tirar esse coletor. E eu vi que ele não tinha vazado. Nada. Mas estava sem vácuo. Ele estava totalmente solto, mas sem uma gota de vazamento, o que nunca tinha acontecido comigo antes. E eu já ouvi relatos de pessoas falando que o coletor funciona com elas, mesmo sem vácuo, mas comigo nunca tinha acontecido isso. Aconteceu pela primeira vez com o Easy Comfort. Claro, meu fluxo estava leve, estava tipo... Quando eu tirei, estava mais ou menos aqui assim, isso aqui de fluxo só. Então talvez tenha sido por conta disso, tinha muito pouco sangue dentro, e ele mesmo sem vácuo, nada transbordou para fora. Eu não sei o que aconteceu, mas ele funcionou pelo menos durante uns 10 minutos aí, sem vácuo nenhum, ele estava totalmente solto. Achei interessante isso, de contar pra vocês, e aí como eu tava com fluxo leve, eu resolvi dormir com ele. Esse coletor, como eu sempre digo, ele fica muito confortável no meu corpo, é inexplicável, mas ele é sim um pouco molinho pra mim, então às vezes, se eu contrair muito a musculatura, ele vai esmagar. Hoje, ele começou a soltar o vácuo hoje de manhã, eu acordei bem cedo, e ele soltou o vácuo uma vez, eu tirei e coloquei ele de novo, porque estava confortável, e ele estava aguentando meu fluxo. Meu fluxo, mesmo hoje, segundo dia, está um fluxo moderado, aumentou um pouquinho, mas por enquanto, pelo menos, ainda está um fluxo moderado. E eu coloquei ele de novo, como eu disse, ele fica muito confortável em mim, então eu ia continuar com ele, mas ele começou a soltar o vácuo. Ele soltou o vácuo 1h30 depois que eu recoloquei, quando eu acordei. E aí agora há pouco ele soltou o vácuo de novo, por isso que eu tirei e coloquei o Coruí normal, que é o meu coletor de segundo dia mesmo, geralmente eu uso. Eu não sei por que ele tá soltando vácuo, porque o meu fluxo ainda continua, aumentou um pouco, mas continua ainda dentro do que ele consegue aguentar, geralmente. Talvez alguma mudança no meu colo, alguma coisa assim, que de repente o formato do Coruí se adapta melhor no segundo dia. O Coruí é mais redondinho, mais arredondado do que esse daqui. Então, assim, o formato do coletor, às vezes, também tem alguns formatos que se adaptam melhor ao seu canal e outros não tanto. Então, talvez seja isso, mas eu achei interessante porque hoje de manhã ele começou a soltar o vácuo e não parou mais. E aí eu peguei, tirei e coloquei o Coruí normal. Então é isso, basicamente, o que eu tinha para contar. Vamos ver, hoje provavelmente o fluxo deve aumentar ainda mais um pouquinho de tarde. E eu vou fazer todos os meus exercícios hoje, então, com o Coruí normal. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu volto amanhã para contar como é que foi o segundo dia. Até amanhã. Hoje é o terceiro dia do meu ciclo, agora são quase 10 horas da manhã. E eu vim, na verdade, hoje para falar basicamente duas coisas. Foi só ontem eu falar que meu fluxo estava leve, que ele aumentou absurdamente. Não chegou a ficar tão intenso quanto era antigamente, mas realmente deu uma aumentada boa. E acabou que o fluxo ficou mais intenso de noite do que de manhã. Geralmente é o contrário, geralmente eu sangro mais no segundo dia de manhã do que de noite. E essa noite foi mais intensa do que a noite do primeiro para o segundo dia, que geralmente é o contrário, a noite do primeiro para o segundo dia é mais intensa e do segundo para o terceiro diminui. Essa noite foi mais intensa e eu até coloquei um absorvente da Violeta Cup, aquele noturno, o tamanho G, o maior que tem, porque eu fiquei preocupada porque por conta dessa coisa que desregulou o meu ciclo e tal. Eu tô meio que sem saber o que vai acontecer, como é que vai ficar o fluxo. Com certeza meu corpo ainda tá voltando, tá se recuperando e voltando ao normal. Então, durante um tempo aí eu vou ter surpresas nesse período. Então eu tô usando ainda não tirei o absorvente. Ele pegou
pequeno vazamentozinho. Na verdade não foi vazamento, o Corui normal, que é o que eu tô usando ainda, encheu durante a noite. Mas eu acordei bem na hora. Eu acordei bem na hora e aí caiu um pouquinho só. O absorvente pegou muito bem. E foi até bom porque a segunda coisa que eu vim falar é que eu esqueci totalmente de usar o higienizador da Corui que eles lançaram. Tá aqui. Eu já fiz vídeo do unboxing desse produto, tá já aqui no canal, quem quiser ver. E eu tinha esquecido até ontem de noite, eu lembrei, porque eu não tenho costume de usar sabonete no coletor. Pra quem não viu aquele vídeo do unboxing, eu já tive uma experiência ruim com sabonete. E só pra vocês verem, o timerzinho que eu tenho no celular, esse timer é porque eu tô com coletores fervendo no... Deixa eu parar aqui. Eu tô com alguns coletores fervendo no fogo, então vou dar uma pausa aqui. Mas achei importante pra... Sempre que você tiver com o coletor no fogão, na panela no fogão, coloque um timer ou um alarme, alguma coisa, pra você não esquecer e os seus coletores não queimarem. Então é isso que eu faço sempre que eu tô com o coletor no fogão. Eu tinha até esquecido, vocês viram que o celular me lembrou. Então, muito importante isso. Foi até bom eu estar gravando esse vídeo no meio. Então, eu vou lá tirar os coletores do fogão, desligar o fogo e eu volto para continuar falando do higienizador da Corui.